A igreja celebra hoje o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. São dois fatos da nossa salvação. O primeiro, a entrada de Jesus em sua cidade, Jerusalém, onde é aclamado como o Rei, como o Messias prometido por Deus a Israel. Mas também é o único domingo do ano em que a igreja celebra a paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que nós ouvimos, tanto de Ramos quanto da paixão, é o evangelho segundo São Lucas, que tem algumas particularidades, algumas diferenças em relação aos relatos dos outros evangelhos. Nós ouvimos no evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém que quando ele se aproxima da cidade, ele manda buscarem um burrinho. E vão lá e encontram tudo como ele disse. Qual a importância de Jesus entrar com um burrinho na cidade de Jerusalém? Os profetas haviam predito que quando o Messias entrasse na sua cidade, isto é, Jerusalém, ele entraria montado num burrinho. Jesus, então, ao pedir um burrinho para entrar na cidade santa, está dizendo claramente: eu sou o Messias, eu sou o Cristo de Deus, eu sou aquele que Deus prometeu que viria para trazer a libertação a todo o povo. Diante desse sinal, o povo se alegra e o povo começa a louvar e a adorar a Deus. Também vai dizer o evangelista São Lucas, adoram a Deus porque Jesus havia feito muitos milagres, muitos sinais ao longo do seu ministério público. Essa é a primeira diferença. Enquanto nos outros evangelhos, a multidão está lamentando: vinde em nosso socorro, hosana, pedia a multidão. No evangelho segundo São Lucas, o povo está repleto de alegria, porque o Messias, até que enfim, vai entrar na cidade santa. Porém, nós ouvimos os fariseus dizendo a Jesus para pedir ao povo que se calasse. O povo estava aclamando Jesus como o Messias, mas os fariseus não querem aceitar a Jesus como o Messias. Também a aclamação do povo, da multidão, é a mesma aclamação que os anjos fizeram na noite do Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. A mesma aclamação dos anjos quando Jesus desceu do céu e se encarnou no meio de nós. É a mesma aclamação que agora o povo faz quando Jesus vem e entra na sua cidade. Mas as forças de Jerusalém, as forças religiosas, não aceitam a Jesus, não o querem como Messias, não o aceitam como aquele que foi predito por todos os profetas e pela lei. Por isso, então, vão prender Jesus. Por que prendem Jesus? Jesus vai ser preso, acusado de blasfêmia. Ele fazia-se como Deus, e por isso os judeus não o aceitam. Jesus também realizava milagres em nome de Deus. Os judeus não conseguem aceitar. E a gota d'água, Jesus disse que se destruíssem o templo, ele o reconstruiria em 3 dias. O templo era
aquilo que fazia com que esses grupos, sacerdotes, levitas, doutores da lei, escribas, ganhassem a sua riqueza. Eles se enriqueceram à custa da exploração da piedade do povo no Templo de Jerusalém. E agora, quando Jesus diz de derrubar o templo, então eles rejeitam Jesus. Não querem perder a sua fonte de dinheiro. Não querem deixar de continuar explorando o povo pobre e fiel. Mas, para apresentar para as autoridades políticas, as autoridades romanas, os judeus entregam Jesus dizendo que ele havia pregado que não era necessário pagar o imposto a César e que ele se havia feito rei de Judá. Pilatos, então, que era o governador da Judéia, vai questionar Jesus e não encontra em Jesus nada que possa justificar a sua prisão. Bem ao contrário do Supremo, né? O Supremo está pior que o Pilatos, meu Jesus. Não encontra nada em Jesus para prendê-lo. E aí eles insistem. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia. Ah, ele é da Galileia? O Herodes está aqui. O Herodes era o governador da Galileia. Está aqui em Jerusalém. Então mandem ele lá para que Herodes resolva. E Herodes também questiona Jesus, depois dele muito apanhar, depois de ser escarnecido, depois de ser humilhado, mas Herodes também não encontra em Jesus nada que fosse motivo para que ele pudesse ser preso. Então, Herodes devolve Jesus para Pilatos. Devolve para Pilatos e Pilatos vai dizer: olha, eu não encontrei, Herodes também não encontrou nada para que a gente pudesse prender ele, mas eu vou dar uma surra bem dada nesse Jesus aí da Galileia, e aí então, depois vocês soltam ele, vai parar de ficar fazendo bagunça. E aí o que o povo fez? O povo pediu então que Barrabás fosse trocado por Jesus. Barrabás, sim, era um líder de um grupo de revoltosos. Barrabás, sim, era assassino. Barrabás, sim, era ladrão. Mas os judeus pedem que Barrabás seja trocado por Jesus. Jesus vai pagar a pena, não sua pena, porque ele não tinha pecado, ele não tinha erro algum. Mas Jesus vai pagar a pena de Barrabás. Vai carregar a cruz que era de Barrabás. E Jesus também vai carregar a cruz que era de cada um de nós. Vai pagar a pena que era a pena de cada um de nós por conta dos nossos pecados e transgressões. Queridos, se o povo de Jerusalém se alegrou, se os discípulos de Jesus se alegraram com a sua entrada em Jerusalém, muito mais hoje nós devemos nos alegrar. E por que nós devemos nos alegrar? Porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas transgressões. Ele pagou em nosso lugar a pena dos nossos atos, a condenação pelos nossos pecados. Jesus morre em nosso lugar, paga a nossa pena. E assim, então, nós somos libertados. Libertados da escravidão de Satanás. Libertados da morte eterna. Somos reconciliados com o Pai e recebemos em Cristo a vida nova. Muito mais importante que a entrada de Jesus em Jerusalém
Entrada essa que era um sinal de que ele era o Messias, é aquilo que Jesus irá realizar em Jerusalém. Ele vai se entregar livremente, obediente ao Pai, pela nossa salvação, pela nossa redenção. Pode parecer um contrassenso. Como assim, Padre, nos alegrar de tamanho horror, de morte tão brutal, de tamanha injustiça? Mas é Paulo, na segunda leitura, na catequese que escreve aos Filipenses, que vai nos explicar o significado do gesto de Jesus. Lembra Paulo que Cristo, mesmo sendo de origem divina, não levou em consideração a sua divindade, mas se humilhou, se rebaixou, se esvaziou. De fato, quando Jesus desce do céu, quando ele assume a nossa humanidade, ele se rebaixa, ele se humilha. Mas agora, ainda mais, Cristo irá se esvaziar. Ele esvaziará completamente. Ele será morto na morte de cruz, que era a pior das mortes. Na lei mosaica, todo aquele que morria dependurado era considerado um maldito, um desgraçado, um esquecido por Deus. Jesus se torna maldito para que nós pudéssemos receber a bênção da redenção dos nossos pecados. Jesus se faz um desgraçado para que nós pudéssemos receber graça abundante, para que pudéssemos receber o dom da sua vida. Jesus se anula, se rebaixa, se esvazia, para que nós possamos ser repletos da salvação que ele nos conquistou. E porque ele se rebaixou tanto, o Pai o exaltará e dará a Cristo um nome acima de todo e qualquer outro nome, e diante dele, diante do seu nome, todo joelho se dobrará nos céus, nos infernos e na terra, porque ele se tornará o Senhor de todas as coisas, visíveis e invisíveis. É por isso que hoje, ao celebrarmos a paixão do Senhor, a nossa alegria deve ser ainda maior. Cristo nos amou, e porque nos amou, se entregou até o fim para que pudéssemos ser libertos, para que pudéssemos ser salvos. O relato da paixão segundo São Lucas ainda vai nos mostrar Jesus que é ajudado por Simão de Cirene, um homem comum que passava, que ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Nos recordando também que cada um de nós, quando aprendemos a unir as nossas cruzes, os nossos sofrimentos, as nossas dores, a paixão do Senhor, nós colaboramos com a redenção do mundo inteiro. Como nos ensina Paulo na segunda carta aos Coríntios, eu uno os meus sofrimentos àquilo que falta a paixão de Cristo pelo bem da igreja. Também Jesus vai encontrar um grupo de mulheres de Jerusalém que choram o horror que acontece com ele. E Jesus então irá consolá-las, dizendo para que não chorem por ele, mas para que chorem por elas e pelos seus filhos. E por que é que as mulheres de Jerusalém devem chorar por elas e pelos seus filhos? Devem chorar porque a opressão dos poderosos, a opressão daqueles que têm o poder religioso ou político de Jerusalém, vai continuar a esmagar os seus filhos
da mesma forma que esmagou a Jesus. Ao ponto de que as mulheres não vão querer mais ter filhos, diante da opressão dos poderosos. Jesus, então, alerta essas mulheres, as consola, para que elas possam confiar no Senhor. Também, ao lado de Jesus, vão caminhar os ladrões, que serão crucificados com ele. Jesus desce ao máximo da miséria humana. Ele se torna um bandido por nós. Ele caminha com os bandidos. E ele caminha também com nós, que pelos nossos pecados também somos bandidos. Nós que pelos nossos pecados também não merecemos a graça de Deus. Mas é ele que vem ao encontro desses dois e que vem também ao encontro de cada um de nós. Por fim, Jesus vai ser ainda mais açoitado pelos soldados, será crucificado, será pendurado no madeiro. E lá na cruz, enquanto um dos ladrões caçoa de Jesus, se você é rei, manda os seus soldados vir te tirar daí. Enquanto um caçoa, o outro vai fazer a sua profissão de fé em Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus está para além deste mundo. Como nós ouvíamos no domingo das tentações, na primeira semana da Quaresma, este mundo pertence ao diabo. Os reinos deste mundo, os poderes deste mundo pertencem todos ao diabo. Cristo venceu estes reinos, inaugurou um novo reino, onde ele deseja que cada um de nós estejamos. Ele vai dizer ao ladrão: hoje tu estarás comigo no paraíso. E Jesus também quer que cada um de nós, por quem ele morreu, por quem ele sofreu tanto, estejamos com ele no paraíso. Mas assim como aquele ladrão arrependido, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós reconheçamos as nossas faltas, que possamos voltar o nosso coração com toda a confiança para Jesus, crendo que verdadeiramente ele é o Messias enviado por Deus, que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Caríssimos, diante desta celebração, que nós possamos nos encher da santa alegria, não de uma alegria efêmera que passa rapidamente, mas de uma alegria que persiste e que nos faz permanecer no discipulado a Jesus, carregando com ele a nossa cruz, sendo solidários a toda a humanidade, como Cristo foi solidário para com nós. Queridos, que nós possamos glorificar a Deus como povo de Jerusalém, que possamos, como ladrão arrependido, professar a nossa fé nele, para que a sua redenção alcance a cada um de nós. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo,